Queridos irmãos, queridas irmãs, um bom dia. Hoje, 3 de maio, quarta-feira dessa quarta semana do tempo pascal. Ainda vivendo esse tempo forte de graça, colhendo as graças da ressurreição, mas já nos preparando para vivermos juntos a novena de Pentecostes. Então, viver esse momento da descida do Espírito Santo, e a igreja já vai ao longo da semana preparando o nosso coração, preparando a cada um de nós. Hoje a igreja também celebra São Filipe e São Tiago Menor, apóstolos. Primeira leitura é da carta aos Coríntios. Lembrai-vos, irmãos, o evangelho que vos anunciei, que recebestes, no qual permaneceis firmes, e pelo qual sois salvos. Se o guardais como vou-lo anunciei, de outro modo tereis acreditado em vão. Transmitir-vos, em primeiro lugar, aquilo que eu mesmo recebi. Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras. Foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Apareceu a Cefas e depois aos 12. Em seguida, apareceu a mais de 500 irmãos de uma vez, a maioria dos quais ainda vive, enquanto alguns já adormeceram. Posteriormente, apareceu a Tiago e depois a todos os apóstolos. Em último lugar, apareceu também a mim, como a um abortivo. Essa leitura de São Paulo, ali a comunidade de Coríntios, ele vai fazer uma releitura das aparições do Senhor após a sua ressurreição. Então ele vai justamente dizer, Cristo morreu pelos nossos pecados, ele ressuscitou no terceiro dia. Depois ele vai dizendo de forma cronológica, a quem Jesus apareceu, e depois ele vai dizer, apareceu a mim como um abortivo. Por que ele usa essa palavra, Porque de fato São Paulo vai fazer essa experiência de ele que tentou perseguir, trair a igreja, que de fato ele viveu essa experiência de nascer de novo, ainda que ele tenha abortado toda a sua fé, toda a sua experiência com Deus, e ali através, a gente sabe que o processo de São Paulo já começou de certa forma, quando ele presenciou ali o martírio de Estevão. A gente sabe que naquele momento, participar daquele momento ficou gravado no seu coração, porque na sua conversa ele vai relembrar de fato, esse processo. Então, São Paulo que vai hoje fazer essa leitura e que convida também a cada um de nós a fazermos memória do nosso processo de conversão, mas também de lembrarmos quando foi que o Senhor se apresentou a cada um de nós, Quando foi que o Senhor apareceu e fizemos essa experiência com Ele de sermos convertidos. E é bonito porque o início da leitura vai dizer, lembrai-vos, irmãos, o evangelho que vos anunciei, que recebestes, no qual permaneceis firmes. Então, o Senhor que vai, através de São Paulo, nos fazer memória e nos lembrar desse evangelho que nós recebemos, dessa graça de nos tornarmos firmes diante dessa experiência com o próprio Cristo que apareceu e que aparece a cada um de nós. O salmo de hoje é o Salmo 18. Os céus contam a glória de Deus e o firmamento proclama a obra de suas mãos. O dia a dia entrega a mensagem a outro dia, e a noite a faz conhecer a outra noite. Não há termos, não há palavras, nenhuma voz que deles se ouça, e por toda a terra a sua linha aparece, e até os confins do mundo a sua linhagem. Então, o salmista hoje que nos convida, se todo o céu, toda a terra proclama a glória do Senhor, nós também somos convidados, Se toda a natureza canta essas maravilhas, cantam a glória do Senhor, o dia e a noite que reconhecem a grandeza de Deus, nós somos convidados hoje a fazer também memória e a ter esse coração de gratidão, porque nós reconhecemos diariamente as maravilhas, as graças, o cuidado, a misericórdia com Deus. Então o salmista vai falar que toda a natureza, o céu, a terra, hoje o dia, o firmamento, todos proclamam a glória do Senhor, proclamam a obra de suas mãos. Então você também é convidado, fazendo parte dessa natureza, dessa obra bela da criação de Deus, convidado a entrar nesse louvor de gratidão, de ação de graça, a cantar o seu salmo neste dia com hinos de louvores. O evangelho de hoje é o evangelho de São João. Diz-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Se me conheceis, também conhecereis a meu Pai. Desde agora o conheceis e o vistes. Filipe lhe diz, Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Diz-lhe Jesus, há tanto tempo estou convosco, e tu não me conheces, Filipe? Quem me vê, vê o Pai. Como pode dizer, mostra-nos o Pai? Não creis que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que vos digo, não as digo por mim mesmo,
mas o Pai que permanece em mim realiza sua obra. Crede-me, eu estou no Pai e o Pai em mim. Crede-o, ao menos por causa dessas obras. Em verdade vos digo, quem crê em mim fará as obras que faço, e fará até maiores do que elas, porque vou para o Pai. E o que pedirdes em meu nome, eu o farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Então o Evangelho começa o Senhor dizendo, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Então a primeira lição, assim a gente pode dizer que o Senhor vai nos deixar é de lembrarmos que Ele é o caminho, Ele é a verdade, e aquele que de fato vai ao Pai, aquele que segue não se perde, mas nós temos um caminho a seguir, uma verdade a seguir, nós temos uma vida a seguir e abraçá-la. E ele vai questionar, né, porque Filipe, naquele momento, vai questionar o Senhor, vai dizer, Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Ele vai dizer, mas há tanto tempo está conosco que não reconhece que o Pai está em mim, né? Há tanto tempo que caminha conosco que não percebe que em mim habita essa presença de Deus Pai. E quantas vezes passamos despercebidos da presença de Deus no meio de nós? Através do nosso irmão, através dos gestos, das circunstâncias e das realidades. E Filipe naquele momento dizia, basta o Pai, basta nos mostrar quem é o Pai, essa experiência, e isso nos basta. E de fato, quando fazemos a experiência de estarmos com Deus e reconhecemos, podemos dizer, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Mas aqui o questionamento era porque Filipe não reconhecia, né? E o Senhor que vai dizer, aquele que me vê, vê o Pai. Aquele que caminha comigo, aquele que está comigo, faz a experiência. A gente vê essa união de Jesus com o Pai, né? Do Filho com o Pai. Onde está o Pai, está o Filho. Onde o Filho está, o Pai está. E o Espírito Santo, que faz esse elo de unidade no meio deles. E é bonito porque Jesus vai dizer, as palavras que eu digo não são minhas, são do Pai. É o próprio Deus que quer falar ao nosso coração através de Jesus. E Jesus se manifesta de diversas formas, na sua Eucaristia diária, na sua palavra, meditada a cada dia através da Lexia Divina, no sacramento da confissão, através do perdão que nos é dado. Então, peçamos nesse dia essa graça de crer verdadeiramente na presença desse Deus que é Pai, que cuida de nós, mas que se manifesta através do seu Filho, através de Jesus. E essa experiência que Filipe e Tiago fizeram de não só encontrar a presença do próprio Cristo, mas a presença de Deus Pai no meio dos apóstolos, no meio dos discípulos, quando ele passava e quando ele falava. E por isso que hoje devemos pedir a intercessão desses santos, né? Hoje a igreja celebra a memória desses apóstolos, São Filipe e São Tiago, companheiros leais do nosso Senhor, escolhido por Ele para propagar o Evangelho por todo o mundo. Pouco se sabe sobre a vida desses dois apóstolos, além do que consta no Evangelho, nos Atos dos Apóstolos e em algumas cartas do Novo Testamento. São Tiago, os evangelhos citam dois apóstolos chamados Tiago, um comumente chamado Tiago Maior, que era irmão de São João, filho de Zebedeu, enquanto o outro identificado como filho de Alfeu, natural de Nazaré, portanto, conterrâneo de Jesus. É uma figura sobre quem paira algumas dúvidas quanto à identidade. Isso porque, com frequência, ele também é identificado como Tiago, o menor, que seria o filho de Maria de Cleófas e o primo de Jesus. Este Tiago menor teve um papel fundamental na igreja de Jerusalém. Foi o seu primeiro bispo, especialmente ao dizer aos pagãos que podiam ser acolhidos na igreja sem antes ter de se submeter à circuncisão. Além disso, São Paulo diz que Jesus apareceu especificamente para ele e nomeou uma das colunas da igreja. A esse mesmo Tiago menor é atribuído a carta que leva o seu nome, na qual consta a conhecidíssima afirmação de que a fé sem obras é morta. Já Filipe, ele era natural de Betsaida, mesma terra de Pedro e André. Apesar da sua origem hebraica, seu nome é grego, o que indica uma abertura cultural que ressalta o Papa Bento XVI. Não se deve subestimar. Os momentos em que Filipe é citado no Evangelho são pontuais, mas significativos. São João diz que ele foi chamado por Jesus e, tendo encontrado Natanael, disse-lhe: encontramos aquele ao qual escreveram Moisés na lei e os profetas, Jesus, filho de José, natural de Nazaré. Então nós percebemos aqui o testemunho desses dois apóstolos, né, Tiago e Filipe, e hoje peçamos a graça
da intercessão deles para a nossa igreja, mas para cada um de nós. Rezemos também pelos nossos irmãos, né, o Padre Tiago, o irmão Felipe, da nossa comunidade, que carregam como padroeiro esses dois grandes santos, esses dois grandes apóstolos que se tornaram testemunhas do Cristo e que puderam trazer para nós a sua palavra, o Evangelho, que puderam trazer para nós, de fato, essa experiência vivida na presença do Senhor. Tenhamos uma santa quarta-feira e que Deus nos abençoe.